e abre a porta da salvação, em nome de Jesus. Amém. Certo dia, Jesus Cristo estava sentado com seus discípulos e eles perguntaram a ele: Mestre, quais são os sinais da tua vinda e quais são os sinais do fim dos tempos? Jesus Cristo disse: ouvireis de guerra e rumores de guerra, e nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fome, pestes, mas tudo isso será o princípio das dores. Como dores de parto. E ele continua dizendo acerca das aflições que os seus discípulos passariam. E ele fala: mas este evangelho do reino será pregado como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. E é sobre esse evangelho do reino, queridos, que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia na carta aos Gálatas, capítulo 1. Desde já, louvo ao Senhor por esta riquíssima oportunidade de estarmos aqui neste culto de encerramento. Gratos a Deus por tudo que Ele fez conosco, por suas bênçãos, por suas misericórdias e também por tudo que Ele operou em nós ao longo desse mês. Agradeço a minha liderança pela confiança de poder estar transmitindo aqui a palavra do Senhor nesta noite. Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 6, diz assim a palavra do Senhor, já está projetado aí no telão. A minha tradução é um pouquinho diferente, mas o intuito foi facilitar a compreensão dos irmãos nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor: estou chocado ou maravilhado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou mesmo o anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos foi pregado, seja considerado maldito. Conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais: qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja amaldiçoado. Porventura procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar os homens, não seria servo de Cristo. Amém. Quando nós observamos esta carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja da Galácia, a Galácia é localizada onde hoje é a Turquia. Paulo tinha ido naquela igreja, ele tinha pregado o evangelho, os irmãos se converteram lá, porém começaram a surgir pessoas deturpando a mensagem do evangelho que o apóstolo Paulo tinha ensinado àqueles irmãos. E essas pessoas que começaram a deturpar esta mensagem do evangelho estavam influenciando os cristãos das igrejas da Galácia a se desviarem dessa prática do evangelho para seguirem rituais humanos que haviam sido estabelecidos por eles, que eles achavam que eram necessários serem acrescentados para a salvação dos irmãos. Rituais semelhantes àqueles praticados pelos judeus. E quando Paulo nota que aqueles irmãos estavam se influenciando por esta mensagem, por esta falsa pregação do evangelho, Paulo escreve então esta carta com a intenção de alertar os irmãos a permanecerem firmes no propósito com o qual eles foram chamados, a permanecerem firmes na pregação genuína do evangelho de Jesus Cristo, sem se desviar desta verdade, porque esta verdade
é vida para nós. Então, diante desta situação, ao meditar neste texto aqui, o Senhor me conduziu a trazermos algumas lições que são importantes para a vida dos cristãos, daqueles que servem a Deus, mas também um alerta para aqueles que ainda não servem ao Senhor, para aqueles que ainda não fizeram a decisão de seguir ao Senhor. Ao longo deste ano, e mais especificamente ao longo deste mês de setembro, a gente está trabalhando com a temática Guiados pelo Espírito Santo. E o tema da ministração de hoje, ele está submetido a essa temática central, mas também ao subtema Guiados pelo Espírito Santo para vivermos o verdadeiro Evangelho enquanto aguardamos a volta de Jesus Cristo. Queridos, a única forma que nós temos de verdadeiramente ser guiado pelo Espírito Santo de Deus é viver uma vida de santidade e estarmos preparados para nos encontrarmos com Cristo, nos submetendo ao verdadeiro Evangelho de Jesus. Então, fiquem atentos, porque nós temos algumas lições para extrair aqui nesta noite, para que você possa meditar, para que você possa pensar um pouquinho sobre aquilo que o Senhor deseja compartilhar conosco. Diante dessa situação que nós compreendemos que a igreja da Galácia estava vivendo, nós podemos extrair uma primeira lição, que nós não devemos ser crentes inconstantes. De imediato, quando nós lemos o versículo 6, Paulo afirma estar maravilhado, chocado, assustado, porque aparentemente a igreja da Galácia estava indo muito bem. Aparentemente a igreja da Galácia havia recebido de forma positiva a mensagem do Evangelho que havia sido pregada por Paulo e estava seguindo aquele Evangelho. Mas rapidamente, a partir do momento em que surgiram pessoas ali, transmitindo uma mensagem diferente, aqueles irmãos começaram a se atentar para esta mensagem e a se deixar influenciados, a serem influenciados por essa falsa pregação. Então, Paulo afirma: estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Esta realidade, meus irmãos, vivenciada pelos Gálatas, me remete à passagem de Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, quando ele trata sobre a parábola do semeador. E nós observamos que Jesus Cristo compara a mensagem do Evangelho a uma semente que foi lançada. E ele fala que essa semente foi lançada em vários tipos de terreno. E alguns dos terrenos que essa semente foi lançada, pedras sufocaram e impediram o crescimento daquela árvore. Outros passarinhos vieram e roubaram, outros os espinhos sufocaram e mataram aquelas árvores. Mas outras caíram em um terreno fértil e aquela semente brotou, germinou, gerou frutos. E Jesus Cristo compara justamente essa realidade à realidade da vida daqueles que ouvem a mensagem do Evangelho. E ele vai dizer que muitas pessoas ouvem a mensagem do Evangelho, mas deixam que os problemas da vida afetem elas. E esses problemas roubam a sua fé e as impedem de dar continuidade e de prosseguir nos caminhos do Evangelho de Cristo. Muitos se deixam influenciar pelas amizades, pelas circunstâncias da vida, pela corrupção do mundo. Mas há aqueles que valorizam a mensagem do Evangelho, aqueles que regam esta mensagem, que buscam viver e colocar em prática aquilo que aprenderam, aquilo que foi ensinado, e passam a frutificar. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Você está cultivando a semente do Evangelho que foi pregada para você? Você tem sido um solo fértil, propício ao crescimento desta mensagem que foi pregada a você, ou você está embebido nas suas preocupações, nas suas ansiedades, nos seus desejos, que não consegue parar
para dar a dedicação necessária ao crescimento dessa semente? A quem você tem dado ouvidos? Que tipo de evangelho você tem escutado? A igreja da Galácia estava rapidamente se desviando para uma outra mensagem. E é necessário, então, falarmos sobre o que é o evangelho, então. E é o segundo ponto da reflexão dessa noite. Existe, a partir do momento em que nós compreendemos o contexto que está envolvido aqui da igreja da Galácia, o verdadeiro evangelho, e existem outros evangelhos que não são verdadeiros, que são falsos. E o apóstolo Paulo, ele chama a atenção, e ele começa no capítulo 1, falando sobre o poder do evangelho, um pouquinho antes daquele momento que nós fizemos a leitura aqui, alguns versículos antes. Ele vai começar aqui no versículo 3, a todos vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, quem se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Paulo começa então a defender aquilo que verdadeiramente é o Evangelho de Cristo, em meio a uma igreja que estava vivenciando uma perca da sua identidade, uma perda da sua essência. Ele começa a falar que o Evangelho de Cristo, ele tem justamente a ver com a morte de Cristo, para o perdão dos nossos pecados. Em uma outra carta, na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É o poder de Deus que é capaz de nos libertar, mas nos libertar de quê? Nos libertar do pecado. Nos libertar de tudo aquilo que nos impede de nos achegarmos a Deus. Porque, queridos, o Senhor Deus nos fez, nos formou para o louvor da sua glória. E Ele nos fez para estarmos em constante comunhão com Ele. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Só que quando o homem decide pecar, ele rompe com o propósito que foi criado por Deus. Ele erra o alvo, ele erra o objetivo para o qual ele foi criado, e ele passa a decidir viver por conta própria. E o pecado original ali, o pecado inicial de Adão, ele é legado a toda a humanidade como uma herança. Romanos 5,17 vai dizer isso, que por conta do pecado de um só homem, todos foram feitos pecadores. Mas por conta do ato de justiça de um único homem, muitos serão feitos livres. É por intermédio da obra de Jesus Cristo que nós podemos ser resgatados daquela condição de pecadores, da condição de inimigos de Deus, porque por natureza éramos destinados à ira. Mas Ele nos amou, e com o seu infinito amor, Ele enviou o seu Filho para morrer por nós. E a escrita de dívida que era nossa, foi paga por Ele na cruz. O nosso pecado, Jesus Cristo levou sobre Ele, para que hoje nós pudéssemos adorar a Deus, para que hoje nós pudéssemos ter comunhão com o Pai. E a mensagem do Evangelho é justamente isso, é a mensagem de boas novas. Há uma esperança. O pecado que te aprisiona, o pecado que te escraviza, você pode ser liberto dele. Você pode se achegar a Deus, não pelas tuas ações, mas pela obra de Cristo Jesus, pelo seu sacrifício. E a partir do momento em que nós recebemos
cremos no seu nome, Deus nos torna seus filhos. Temos esse poder. É isso que o Evangelho de João vai nos dizer. Mas, então, se estamos falando deste verdadeiro Evangelho, que é esta mensagem de salvação, que mostra que há uma oportunidade para o pecador, uma oportunidade de arrependimento, de reconhecimento da sua condição de separado de Deus, para que você possa se reconectar com o Pai por intermédio de Cristo. Existem mensagens que deturpam esta verdade. Naquele contexto da Galácia, pessoas judaizantes estavam querendo fazer com que os crentes seguissem normas, rituais pertencentes aos judeus, rituais que apontavam para aquela obra que Jesus Cristo iria realizar, a sua morte, seu sacrifício na cruz. Mas hoje, no nosso contexto, nós temos muitos outros evangelhos sendo pregados. Temos o evangelho das coisas, que faz com que busquemos a Deus apenas com a intenção de obtermos bênçãos materiais, financeiras. Queremos o Deus da bênção, a bênção do Deus, mas nós não queremos o Deus da bênção. Estamos mais preocupados em satisfazer o nosso ego, a nossa vontade, do que nos submetermos à vontade do Senhor. Este é o evangelho que tem sido pregado por aí. Existem outros evangelhos também, da hipergraça, que vão dizer que Deus nos ama, e Deus realmente nos ama, mas eles trazem uma mensagem de amor falsa, uma mensagem de amor que não se importa com a santidade de Deus, que não se importa com o caráter e a essência deste Deus. Mensagens estas que conformam as pessoas nos seus pecados, fazendo com que elas achem que estão perto de Deus, mas na realidade estão caminhando para longe dele. Mas assim como Paulo teve essa preocupação naquele contexto ali, o Senhor Jesus Cristo, na sua infinita misericórdia, por intermédio do seu Espírito Santo, fez com que essa mensagem chegasse até nós, para que nós estejamos atentos à verdade do Evangelho. Você quer reconhecer se este Evangelho é verdadeiro? É um Evangelho que aponta para Cristo. É um Evangelho que te convida a renunciar ao seu eu, a negar as suas razões. É um Evangelho que te convida a uma vida de renúncia em prol de um objetivo maior, a santificação das nossas almas, estarmos em comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Porém, os falsos evangelhos são aqueles que apontam para o homem, aqueles que têm como alvo aquilo que é perecível. E muitos estão pregando este evangelho, e muitos estão seguindo. Mas Paulo já lançou uma sentença de maldição sobre eles, que seja considerado anátema, maldito, esses que deturpam a verdade do Evangelho. Então, queridos, se você quer ser abençoado por Deus, se você quer viver uma vida próspera, abundante e feliz, saiba que a vida próspera, abundante e feliz é cumprindo com o propósito para o qual Deus te criou, para o qual Deus te formou, que é viver em comunhão com Ele. E não há como ter comunhão com Deus se estamos ainda presos ao pecado. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para a libertação, para a transformação das nossas vidas. A palavra do Senhor ainda vai nos dizer, na carta aos Coríntios, que o Evangelho, nos transforma de glória em glória. Nós somos transformados de glória em glória pelo Espírito Santo de Deus, mas através do Evangelho, através desta mensagem, nos transformando, nos aperfeiçoando, nos santificando, para que a cada dia mais possamos nos parecer com Cristo. Porque a intenção da mensagem do Evangelho, de
Deus, do Deus vivo ao qual nós servimos, é te tornar parecido com Jesus, o seu Filho perfeito. Esta imagem que foi rompida, maculada no Éden, pelo pecado, o Senhor quer resgatar e restaurar em nós. E Ele restaura e resgata isso mediante a pregação do Evangelho, que é loucura para o mundo, mas é salvação para as nossas almas. Então, queridos, estejam firmes na mensagem do Evangelho, se assim vocês quiserem viver uma vida de comunhão, de santidade para com Deus. Você quer ser guiado pelo Espírito Santo? Saiba, Ele vai te guiar para um lugar, e Ele vai te guiar por caminhos, e o lugar que Ele vai te guiar é o lugar da comunhão com Deus, é o lugar da vida em unidade com o Senhor. Jesus Cristo ora ao Pai, pedindo: Pai, que eles sejam um contigo, assim como eu e o Senhor somos um. Esse deve ser o nosso desejo, queridos, estarmos conectados com Ele, vivermos em comunhão com Ele, porque em Cristo habita a plenitude de todas as coisas. Nós temos necessidades, nós temos sonhos, anseios, nós temos diversas oportunidades no mundo, mas nenhuma delas é capaz de satisfazer a alma do homem. Nenhuma delas é capaz de te dar a alegria que é completa. Nenhuma delas é capaz de te dar paz. Sempre fica um vazio. E esse vazio é a ausência de Deus. Mas a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida a Jesus, esse vazio é preenchido. Porque você passa a viver para aquilo que você foi formado. Porque a imagem de Cristo começa a ser resgatada e restaurada em você. Porque aquilo que antes existia foi perdido. A comunhão, o relacionamento, tudo isso foi maculado pelo pecado. Mas há perdão, há salvação, há restauração. É necessário apenas crermos, reconhecermos e vivermos segundo a sua vontade. Como já foi dito, as consequências daqueles que seguem o falso evangelho e praticam esse evangelho é a maldição, é a condenação eterna. Porque o Evangelho de Cristo, ele nos convida a viver uma vida de santidade, uma vida de separação, separação do mundo, separação de tudo aquilo que nos distancia de Deus. E o apóstolo Paulo, caminhando no final da carta de Gálatas, ele escreve no capítulo 5, falando que mesmo quando nós temos essa salvação, há em nós ainda duas naturezas. A natureza carnal e a natureza do Espírito. E uma briga contra a outra, a ponto de se opor, para que você sirva a uma ou apenas a outra. Mas ele vai dizer: portanto vos afirmo, Gálatas 5,16, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas na imoralidade sexual, na impureza, na libertinagem, nas idolatrias e feitiçarias, no ódio, na discórdia, nos ciúmes, na ira, no egoísmo, nas dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo que se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes,
os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra estas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sobre a direção do Espírito. O Senhor nos convida a vivermos uma vida de comunhão com Ele, de intimidade, de santidade. Mas para isso é necessário renunciar às nossas vontades. Para isso é necessário renunciar ao nosso eu. Mas você renuncia isso pelo poder do Espírito Santo de Deus, não por sua própria força. Porque muitas vezes nós dizemos: eu não estou pronto para seguir a Jesus Cristo, eu não estou preparado, porque a nossa confiança está no nosso próprio braço. Mas a partir do momento em que nós nos entregamos a Ele, cremos e deixamos que Ele guie a nossa vida, aí nós encontramos o poder para vencer o pecado. Aí nós encontramos o poder para frutificar, dar frutos do Espírito, que são aquilo que exala em nós o caráter de Cristo. Concluindo, o verdadeiro servo de Cristo vive de maneira a agradar a Deus e não aos homens. E Paulo deixa isso bem claro no versículo 10. Porventura procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Eu estou tentando ser apenas agradável às pessoas. Se ainda estivesse buscando agradar a homens, não seria servos de Cristo. Não há comunhão, queridos, entre o mundo e Cristo. Não há comunhão entre luz e trevas. Se estamos em Cristo, devemos andar como Ele andou. Se nós não estamos nele, nós andamos contrariando tudo aquilo que Ele faria. Mas o convite desta noite, mais uma vez, dê ouvidos à voz do Espírito Santo. Deixe a sua vida ser guiada por Ele. Se submeta à verdade do Evangelho. Deixe a sua vida ser transformada por Ele. Porque é algo tão precioso, queridos, que Paulo, que escreveu esta carta aqui, ele fala que ele tinha diversas coisas no mundo que poderiam fazê-lo se orgulhar, se envaidecer, que poderiam colocá-lo em diversas posições de destaque, com as quais ele já tinha. Mas ele considera tudo isso como refúgio. Ele considera tudo isso como perda, se comparado à glória de estar em Cristo e de ser achado nele. A preciosidade que Jesus Cristo tem para as nossas vidas é muito maior e muito melhor do que qualquer coisa que este mundo possa nos dar. E precisamos compreender que esta mensagem do Evangelho, que visa a nossa transformação, que aponta para Jesus Cristo, ela tem como alvo, como finalidade, nos deixar prontos para a volta de Jesus. Porque Jesus Cristo disse: eu vou para o Pai e vos prepararei lugar, mas voltarei para vos buscar, para onde eu estiver, estejais vós também. A esperança da igreja do Senhor é a volta de Cristo Jesus. Então, por isso, queridos, devemos estar preparados. Qual é a sua decisão? Para onde você quer ser guiado?
para os caminhos que te aproximam de Deus, da vida eterna com Ele, ou os caminhos que vão te levar a cada dia mais para longe do Senhor. A decisão é sua, a escolha é sua. Ninguém é condenado porque nasceu pecador, porque a oportunidade é dada. Basta aceitar a mensagem do Evangelho e se submeter a ela. Mas se você decide não se submeter a essa mensagem, saiba que a eternidade lhe espera, mas não com Deus. Uma eternidade de separação total de Deus. Eu encerro essa mensagem com o texto de 1 João 3, onde João diz: vede que imenso amor nos tem concedido ao Pai, a ponto de sermos tratados como filho de Deus, e em realidade somos filhos de Deus. Por esse motivo o mundo não nos conhece, porque não conheceu Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo o que tem nele essa plena confiança, purifica-se a si mesmo assim como Ele é puro. Eu gostaria de saber se há alguém em nosso meio que, ouvindo esta breve reflexão, compreendendo que existem dois caminhos, um que te conduz a Deus e outro que vai te conduzir para totalmente distante dele. Se você compreendeu a realidade do Evangelho e você deseja fazer uma aliança com o Senhor nesta noite, eu te convido a acenar com sua mão para que nós possamos orar por você, para que nós possamos, como igreja, te orientar através da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo a viver uma vida plena de comunhão e santidade com o Pai. Há alguém em nosso meio que deseja entregar sua vida para Jesus, que deseja passar a eternidade em comunhão com o Pai? Se houver, fique de pé ou acene com sua mão para que a gente possa orar. Se não, a oportunidade está aberta para que você possa refletir nessa mensagem, para que você possa saber qual caminho você quer percorrer. E aqueles que já estão percorrendo este caminho, permaneçam firmes na verdade do Evangelho. Como igreja do Senhor Jesus Cristo, não podemos aceitar qualquer outra pregação que não seja como alvo a salvação das nossas almas, que não tenha como alvo a glorificação do Senhor Jesus Cristo. Porque a nossa vida aqui na terra foi feita para isso, para estarmos em comunhão com Ele, estarmos em conformidade com a sua palavra, porque só assim passaremos a eternidade com o Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus continue abençoando.